Salve, salve galera, estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Se você estiver assistindo isso ao vivo, passe para frente e você chegará no conteúdo. Vamos lá? E aí? Estão me escutando bem aí? Está saindo bem o áudio? Tudo certo? Sim? Então, beleza. Maravilha. Vamos entrando aí, galera. Vamos entrando aí que a gente já começa sobre o nosso tema de hoje, que é imediatismo financeiro. Estamos neste exato momento nas 10 horas da noite aqui na Inglaterra. Aí no Brasil devem ser 19, 18 horas. Aqui na Inglaterra já são 10 horas da noite. Quando foi a última vez que eu fui dormir 10 horas da noite? Mas o meu fuso horário tá todo torto, né? E aí eu não tô com sono, porque o meu fuso horário tá todo torto. Hoje eu acabei de comer uma pizza e pagar R$ 400 na pizza. Não tem como tancar isso. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, né? 18 horas, maravilha. E hoje nós vamos seguir num tópico que a gente já começou numa live passada. Na verdade são lives independentes, né? Mas eu quero fazer aqui com vocês uma sequência de lives, pelo menos aí todas as semanas, com o Alan, que é sócio na Edro Investimentos, e a gente vai tentar fazer uma trilha gratuita aqui para vocês, meio que uma trilha de conteúdo gratuito aqui para vocês, sobre finanças, de uma maneira geral. Eu fiz recentemente, até explicar para vocês o que está motivando isso, antes de chamar o Alan aqui. Eu fiz recentemente uma enquete aqui no Instagram sobre finanças, né? Sobre o quanto uma pessoa sabe sobre finanças. E aí eu coloquei uma série de cenários ali, perguntei o que a pessoa acha sobre cada cenário e etc. E eu descobri que as pessoas têm um nível de entendimento muito baixo sobre aspectos básicos, não só de finanças no sentido do dia a dia, mas também de análise de cenário, o que faz com que as pessoas tomem decisões estúpidas, né? Então a ideia é a gente fazer essas lives aqui, acho que toda quarta-feira umas 18 horas, para trocar uma ideia sobre finanças, né? Na live de hoje a gente vai falar sobre imediatismo financeiro, então fique aí até o final da live para a gente trocar uma ideia. E deixa eu chamar. Dá um match bem interessante, né? São duas habilidades diferentes. E pode ser que a gente traga aqui um conteúdo para vocês que agregue aí na sua tomada de decisão financeira. E aí, Alan, beleza? Fala, Wesley, e aí, como é que tá? Muito frio Beleza. aí? Tá frio, tá bem frio e tá caro também, cara. Tá bastante caro. Tava ouvindo aqui. Explica aí, cara, por que que aqui não é o tema da live, né? Mas apenas um momento rápido. Não sei nem se tem como explicar isso de forma simples. Por que que é tão desvalorizada a nossa moeda comparado à moeda da Inglaterra ou ao dólar, sei lá? Qual que é a trilha? Assim, o primeiro ponto, né, é com relação à produção, produtividade. Né? A diferença de produtividade dos países gera esse efeito no câmbio. Não, falei valor Né? não. Qual que é o ponto? Quanto que o Brasil consegue produzir com R$ 1? Vamos chegar lá. Com R$ 1. Né? E um determinado bem, barris de petróleo. Né? Quanto que a Inglaterra consegue produzir com uma libra esterlina? Né? Então, quanto maior é a produtividade de um país, né, maior é o poder de moeda dela. Perfeito. Né? Então, no final das contas, produtividade é a principal variável, sempre a gente está falando de crescimento econômico, tá? E bem-estar da população do país. Um país que tenha produtividade alta, né, vai estar muito correlacionado, né, a um país com uma boa qualidade de vida da sua população.
Entendi, Né? perfeito. É a principal variável da economia na hora Por, que a gente vai estudar crescimento econômico. por isso que aqui é R$ 400 comer 2 pizzas e tomar um chopp. É porque o Brasil não é um país muito produtivo, Ah, entendi, entendi. né? Meu Deus, cara, que dor no coração, velho. Puta merda. Mas Mas dói, beleza. né? Sair do Brasil é duro. Cara, Tem que você tem procurar. fone aí, Alan? Eu tenho, tá ruim, tá com a Tá, qualidade do áudio? ó, seu áudio tá bom, mas dá pra ouvir muito quem tá em volta. Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou agora. É, não pegou o microfone, não tá ligado o microfone. Não pegou? Não. Porque dá pra ouvir bastante, acho que o Vitor que tá em volta, né? Só um segundo. Eu não sei se dá pra ouvir até a moça que tá falando lá no fundo também. Acho que o. Mas a imagem tá muito boa, cara. O teu áudio também tá bom. Deixa eu ver se eu ligo. Foi, será? Tá com menos ruído de Ah, fundo? agora melhorou. Nossa, melhorou demais. Muito bom. Alan, seguinte, cara. O Maravilha. tema da live hoje é imediatismo financeiro, né? A gente tem visto no Brasil, e aí o meu público aqui, eles já estão bastante cientes sobre os mecanismos, e a gente pode até explorar um pouco nessa live depois, os mecanismos biológicos da tomada de decisão impulsiva e todo aquele cenário. Acho que o Brasil, por ter uma educação básica bem ruim, facilita com que as pessoas tenham dificuldade de tomar decisões visando longo prazo, né? O que em termos econômicos, você acha que acontece para porque se chega alguém fazendo uma proposta de investimento que retorne 2% ao mês, é difícil, né, cara? Você acreditar que isso é possível, né? Talvez, assim, tem vários pontos que a gente pode discutir aqui sobre esse tema, né, Ashley? Eu vi que eu te acompanho, eu vejo que você gosta bastante de falar, sobre, por exemplo, sobre aposta, né? Aposta, a gente pode pensar em aposta, né, como um investimento. Por que a gente pode pensar a aposta como um investimento? Vamos pensar aqui em Mega Sena, né? Na Mega Sena a gente faz, né, uma aposta como é que é? Regulamentada, né, pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica opera, né, esse jogo, né, a gente investe R$ 2, né, e na Mega Sena da virada pode ser que a gente ganhe lá 10 milhões de reais. Né, qual que é o percentual de ganho? Altíssimo. Né? Só que sempre que a gente vai pensar em investimento, né, a gente tem que sempre construir cenários. Né? Quais são os cenários possíveis da Mega Sena, por exemplo? É uma probabilidade muito pequena de você ganhar esses 10 milhões de reais, né? E uma probabilidade, o outro cenário é um cenário ganha ou perde, né? É binário. Né? Ou você ganha para uma probabilidade muito baixa, ou você perde com uma probabilidade muito alta. Né? Como que a gente toma esse tipo de decisão, se investimos ou não investimos de forma racional? Né? A gente deveria pegar a probabilidade desse evento, desse cenário, né? E multiplicar pelo ganho barra perda, né? Caso aconteça aquele cenário. Tá? E aí a gente avalia, toma a decisão. Investimos ou não investimos? Aposto ou não aposto? Né? Qual que é o problema que eu vejo, né, da população brasileira? O que acontece aqui no nosso país que distorce, né, os nossos dados? Né? Eu diria que a gente é um país muito imediatista. Né? E isso faz pessoas buscarem muito mais o retorno, né, do que fazerem uma avaliação de risco, né, pensar em qual que é a probabilidade desse cenário de ganho. Uhum. Tá? Ou qual que é assim, caso vá para um cenário de perda, né? Como que isso poderia acontecer? Como que eu consigo avaliar? Né? Então o brasileiro ele não está acostumado a fazer uma avaliação de risco Uhum. na sua tomada de decisão. Uhum. Eles olham um potencial retorno, muitas vezes alto,
né? A maioria quando você não avalia muito o risco, normalmente essa tomada de decisão está atrelado a um retorno muito alto, Uhum. e isso muitas vezes gera muito prejuízo, Mas, né? cara, no cenário das bets e nas apostas e outros, sei lá, coisas, sei lá, Mega Sena e tal, isso já é, eu acho que, apesar da galera cair bastante, os números serem bem alarmantes, é digamos que um nicho declaradamente de aposta e de pouca chance de retorno. Mas a gente tem Sim. algumas, eu não sei, empresas ou uma linha um pouco mais escurecida ali, mais um espectro assim, onde a gente não sabe definir se aquilo é um golpe ou não. Sim, exato. Normalmente, quem faz um jogo na Mega Sena já sabe, né, que que o retorno esperado desse investimento é negativo. Né? Isso aí, acho que a maioria dos veículos de mídia já falou, né? Então, é uma notícia sabida pela maioria das pessoas. Né? O problema é quando as pessoas fazem investimentos esperando um retorno sem ter essa noção de risco ou sem ter a noção, ou sem saber direito como elas poderiam perder. Isso acontece, é muito comum, né? A gente tem alguns casos, a gente que trabalha em investimento tem muitos casos, né? Porque a gente recebe muitos clientes, né, que chegam com essa dor, inclusive. Né? Então eu tenho alguns casos, né? Tem um caso recente Não no cita ano nome de empresa aí, passado. não cita nome de Não, empresa. não, não, fica tranquilo. Né? A gente tem um caso recente no ano passado, né, de uma empresa que, que chamava investidores, né, para fazer parte do seu negócio, né, e falava que eles poderiam dar retornos de 2, 3, 4% ao mês, né, fazendo compra e venda de imóveis. Né? Qual que era o pitch desse negócio? Né? Ó, vamos juntar o dinheiro aqui de todo mundo do nosso bairro, né? A gente vai pegar o dinheiro, vai comprar imóveis baratos, vai vender imóveis quando eles se valorizarem, né? Vender imóveis mais caros, e esse retorno a gente vai distribuir, e aí a gente vai conseguir distribuir 2% ao mês para todos os investidores. Né? Eu tenho o caso de um outro cliente, né, que teve uma perda, um prejuízo num investimento numa cidade aqui próxima, tá? De um fundo que supostamente o gestor desse fundo ganhava dinheiro com operações de câmbio. E o fundo conseguia pagar para ele fixo 2% ao mês. Né? Todo mês o fundo pagava para os investidores 2% ao mês em operações de câmbio. Hum. Quando eu conheci ele era investidor desse fundo, né? E eu falei para ele, olha, é o primeiro ponto, né? Sempre que eu vejo um retorno alto, eu procuro risco, né? Eu tô acostumado a fazer o caminho Uhum. contrário. As pessoas Uhum. procuram o retorno alto, né? Quando eu vejo um retorno alto, eu falo, cara, não, tá, onde é que tá a pegadinha aqui? Onde é que tá o risco desse negócio? Né? Quando ele falou assim, que eu ganho 2% ao mês, né, sem risco, eu já falei, não, tá, então vamos lá. Então, da onde que vem esses 2% ao mês? Tá, é um amigo que faz operações de câmbio, ele compra e vende câmbio. Aí eu falei, tudo bem. É possível ganhar 2% em um mês com operação de câmbio? É possível. É um ativo super volátil. Né? Você está aí, a libra esterlina, quanto que está a libra esterlina? Quase Não 8. sei, quase 8. Né? 7 mil. Ela já foi 4, né, há 3, 4 anos atrás. Né? Então é um ativo volátil, né, que sobe e desce muito rápido. É possível ter esse tipo de ganho em um dia. Né? O câmbio tem essa volatilidade de um dia pode dar 2%. Mas todo mês, regularmente, esse fundo conseguir te pagar 2% já acende uma luz amarela aqui pra gente. Né? E aí eu perguntei, tá, mas como que ele ganha 2% ao mês? Porque para ele estar ganhando dinheiro, ele não tem que estar ganhando 2%, ele tem que estar ganhando 3%, para ele conseguir ter Uhum. margem no negócio dele. E aí eu falei, olha, se esse gestor, né, opera câmbio e deve estar ganhando aí 2,5% com 3% ao mês em cima de um patrimônio gerido por ele não deveria estar aqui numa cidade pequena no interior de Santa Catarina. Ele deveria estar lá na Faria Lima, né, operando para os grandes bancos. Não, Alan, mas ele é meu amigo, né? E se tiver qualquer problema, ele vai me falar, né? Wesley, passou um mês
Eu gostei da humildade dele. Passou um mês, ele me ligou e falou, Alan, era um esquema, Como é que tá? o cara ganhava, Perdi. no caso? Sei lá. Não, o que que acontece? Isso é um esquema famoso, um esquema de pirâmide, né, que algumas empresas, né, mal intencionadas fazem, né, que como é que eles pagam os juros para as pessoas? Com novos entrantes, né? Ah, Eu acredito, né, que esse dinheiro seja investido, né? Eu acredito que o dinheiro eles devem investir, fazer alguma coisa, ter algum rendimento, mas é impossível ter esse rendimento constante e alto. uhum, Né? Então, na medida que eles vão captando novos recursos, eles vão distribuindo esse recurso novo uhum. em forma de juros para os investidores anteriores. Né? Enquanto uma pirâmide está crescendo, o gestor consegue fazer essa distribuição Uhum. de lucro. Ah, bomba O relógio, né? problema é, o problema é quando tem um problema de captação, começa a ter resgate, e aí vira uma corrida de saque. Uhum, uhum, Né? Então, o que é legal a gente chamar a atenção aqui das pessoas? Né? Sempre que você ver, analisar algum investimento que tiver um retorno muito alto, não existe mágica. Tem que ter algum risco, né, por trás desse investimento que faça sentido ter esse retorno alto. Né? Retornos constantes em operações que são variáveis também é um ponto de alerta. Né? Então, eu escuto muita história. Posso contar mais uma história dessa claro, aqui, fica à Evelyn? vontade, manda ver. Tá? Então, recentemente, né, conheci mais um cliente que estava fazendo um investimento em São Paulo, né, para uma empresa que ganha dinheiro com operação de commodity agrícola. Né? Então, ganha dinheiro com commodity agrícola, o que ela faz? Ela coloca sócios para dentro dessa empresa, é dinheiro entrando, ele pega esse bolo de dinheiro e opera commodities agrícolas. Né? Compra e vende grãos. É uma operação arriscada. Existem riscos maiores ainda do que uma operação de câmbio, que é simplesmente uma operação de trading. Né? Quando você entra num negócio de grãos, né, você tem ainda um risco de performance, né, de eventualmente as pessoas que você emprestou dinheiro para produzir o grão, de ter uma quebra de safra e ela não É. conseguir te devolver o grão para você vender, para você fazer o Chuva e trading. tal, né? Tempo, entre outras Risco coisas, né? climático, exatamente. Então, uma empresa que promete um retorno fixo, né, alto, para um negócio que tem risco, que normalmente no mercado que ela está inserida, que essa empresa está inserida, é extremamente volátil, é uma luz amarela. E o que a gente aqui na Edro tem que fazer? A gente tem que chamar atenção. A gente tem que chamar atenção e o trabalho aqui que a gente faz, né, que todos os assessores estão aqui fazendo diariamente, né, com todos os nossos clientes, é justamente uma assessoria onde a gente consegue sensibilizar cada cliente, né, cada investidor, com relação ao risco-retorno de cada produto que eles têm de investimento. Né? Então, a gente consegue olhar para o mercado e ter uma sensibilidade sobre aquele retorno. Então, o retorno, por exemplo, 1% ao mês é um retorno alto ou baixo? Depende do contexto econômico. Né? Hoje já saiu o Copom? Saiu o Copom já? Não? Né? Hoje a gente deve estar tendo um aumento da Selic para 14,75% ao ano. Né? Ou seja, os juros básicos da nossa economia está indo para acima de 1%, 1,2%. Quanto que dá 14 e... Tá? Próximo de 1,2%. Então, os juros básicos da economia já está acima de 1%. 1% é um juros baixo hoje em relação a uma rentabilidade baixa hoje em relação aos juros básicos. Né? Então, ao mercado de hoje, 1% é uma rentabilidade ok. Né? Quando a gente estava lá na pandemia, que a Selic bateu 3, 4, 5%... Teu áudio sumiu, Alan. Tá me Voltou. ouvindo? Então, lá na pandemia, né, quando a gente tinha um juros ao mês básico na economia de 0,2%, 0,3%,
Ativos que estivessem me remunerando 1% ao mês iam me chamar muita atenção. Aham. Ia acender o amarelo e falar, opa, cadê o risco aqui Aham. desse investimento? Né? Então, para cada contexto econômico, né, a gente tem que analisar o retorno e observar se aquele produto tá com um bom balanço de risco, retorno e liquidez. Que é só colocar mais um ingrediente aqui nessa nossa mistura. Né? E esse, né, na minha opinião, né, no mercado de assessoria de investimento, essa deve ser a principal criação de valor dos assessores para os investidores. Né? A gente tem que sempre olhar o objetivo de cada investidor, né? O que eles querem com aquele patrimônio financeiro, o perfil de risco de cada investidor, né? E a gente tem que mostrar para eles os ativos que têm a melhor rentabilidade para aquele apetite a risco, Uhum. para aquela necessidade de liquidez. Eu não sei se estou falando muito Tá, técnico, não, Wesley. não, tá claro, tá claro, Tá claro? claro. Mas a questão é assim, considerando esse cenário da Selic a 14, né, e pouquinho, tem gente com apetite a risco, chega gente na Edro com apetite a risco, considerando que o investimento conservador traz um baita de um retorno? Sim, né? Aqui a gente os produtos, né, de investimento, né, as classes dos ativos, né, cada uma tem a sua, eu diria que cada uma tem a sua função, né, e cada uma joga bem em um determinado cenário. Né? Então, por exemplo, agora a gente está vendo esse movimento de alta forte de juros, né, que gera uma saída, né, dos investidores de ativos arriscados, indo para renda fixa, buscar menos volatilidade e mais retorno. Uhum. O que está acontecendo? Isso aí está achatando o preço dos ativos, né? Está tendo uma pressão vendedora, né, da renda variável. As pessoas estão vendendo as ações, vendendo os fundos imobiliários, né, deixando esses ativos com um preço mais baixo, eventualmente até do que eles deveriam valer, do que o valor patrimonial que a gente fala, principalmente dos fundos imobiliários. Né? E o que é importante nesses momentos? Né? É a gente ter a cautela necessária, né, a calma para a gente olhar para o mercado e ver qual que deve ser a melhor tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente aqui tem muitos clientes que a gente aqui na Edro está hoje fazendo um rebalanceamento de carteira, né, de forma comedida, entrando um pouco mais na renda variável. Porque tá barato. Por quê? Porque está muito barato. Né? Então, obviamente, né, a gente não vai tomar risco, por quê? Porque quando o juros sobe, a maioria das empresas elas vão tendo mais pressão nos seus fluxos de caixa. É mais difícil uma empresa ganhar dinheiro quando o juros está alto. Por quê? Porque cai a demanda de tudo na economia. O Banco Central sobe os juros justamente para esfriar a atividade econômica. Né? Se o juros está alto, em vez de um investidor, né, em vez de uma pessoa querer comprar um carro, né, que está lá com juros altos, a parcela vai ficar muito alta, ela fala, opa, vou guardar o meu dinheiro, vou segurar, vou investir o meu dinheiro, e daqui a pouco eu vou comprar o carro pagando uma parcela menor, porque eu vou ganhar um rendimento agora nesse período, né, e daqui a pouco eu vou pagar um juros menor, porque os juros caem e o financiamento vai ficar mais barato. Então, todo mundo compra menos, né, e aí a atividade desacelera. Só que quando todo mundo está comprando menos, as empresas estão vendendo menos. Né? Se as empresas estão vendendo menos, elas estão gerando menos lucro, né? E isso aí pode pressionar os preços delas. Né? Só que, né, na medida que os juros começam a cair, né, quando a gente enxerga que a gente está no fim de um ciclo de alta de juros, é interessante a gente começar a se posicionar no mercado um pouco mais arriscado, porque na medida que a gente começa a ter esse corte de juros, as empresas começam a respirar mais aliviadas e isso começa a refletir mais no preço.
Uhum. Né? Então, é muito importante a gente estar atento aos momentos de rebalanceamento das nossas carteiras de investimento. Tá? E aí, obviamente, a gente faz isso de forma muito comedida, né, e muito bem alinhada com o investidor, né, entendendo o apetite a risco de cada investidor, a sensibilidade à perda de cada investidor. Uhum. Né? Aqueles clientes que eu tinha comentado antes, né, Ashley, que entraram em pirâmides, né, em operações um pouco mais exóticas, né, muitas vezes eles Exóticas não é uma são. boa. Exótica, suavizando aqui, né? É, Exóticas. muitas vezes são investidores conservadores. Uhum. São investidores que não têm apetite a risco. Uhum. Qual que é o ponto? Eles não estão enxergando o risco. Eles estão vendo a possibilidade de retorno. Mas pela falta de informação, né, eles acham que eles estão sendo conservadores nos negócios deles. Uhum. Né? E aí, né, é justamente esse ponto que me chama a atenção, né? É porque na minha cabeça aqui, né, como economista, como pessoa que está no mercado há muito tempo, quando eu vejo uma coisa com taxa alta, eu já, cara, onde é que está o problema, Uhum. né? E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa está tranquila investindo num negócio que paga tanto, Uhum. né? Como é que a empresa está ganhando dinheiro aí, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. O inverso também é verdade, né? Porque é, já que muitas pessoas têm essa tendência de buscar um rendimento rápido, a curto prazo e muito grande, sem entender que aquilo ali vai trazer um risco, como é que. Beleza, então esse tipo de olhar para esses investimentos, né, que trazem um rendimento muito rápido com risco muito grande, a gente tem que olhar com cautela porque provavelmente não é um bom lugar para alocar dinheiro. Mas e o inverso, cara? E aquela pessoa que investe numa, sei lá, numa renda fixa, num CDB, numa coisa mais conservadora? A longo prazo, porque o que tu está me dizendo é assim, só para deixar mais claro. Todo pagamento, toda porcentagem grande por mês envolve um risco muito grande, né? Mas e aquela pessoa que investe a longo prazo, o fato dela alocar o dinheiro a longo prazo paga ela bem também? Entende o que eu quero dizer? Porque acho que a galera tem dificuldade Acho de que entender que o longo prazo é muito rentável por conta dos juros é, sobre juros, né, e tal. Aqui a gente tem dois extremos, né? Que justamente, né, o nosso escritório está aqui para trabalhar em dar uma achatada nessa curva, né? Tirar um pouco esses dois extremos, tá? Então a gente começou aqui falando de pessoas que tomam muito risco para ganhar muito, ter um retorno muito alto, né? Eventualmente, pessoas que têm esse excesso de conservadorismo, né, muitas vezes medo de investir, também é um problema grande de longo Boa. prazo. Por quê? Porque elas estão, eventualmente, abrindo mão de se proteger de cenários que têm uma determinada probabilidade de acontecer. Uhum. O que eu quero dizer? Vamos supor que uma pessoa tivesse muito dinheiro, né, na Argentina antes da crise ali pré-Milei. Né? A Argentina teve um problema fiscal grave, né? Perdeu credibilidade, que a política monetária, né, não conseguiu segurar o dinheiro ali na Argentina. Todo mundo que tinha investimento exterior, investimento, né, do exterior na Argentina sacou, a moeda se desvalorizou, a Argentina depende bastante de produtos importados, a inflação explodiu. Tá? Essa foi a dinâmica, né? A inflação explodindo, quem tinha dinheiro, por exemplo, guardado embaixo do colchão, perdeu todo o seu patrimônio. Se ferrou, é. Quem tinha dinheiro parado na conta, né, sem estar investido, perdeu todo o patrimônio. E quem tinha dinheiro, Wesley, até parado, não parado, investido, mas investido sem, né, o indexador correto. O que eu quero dizer? Na Argentina, a gente teve o seguinte cenário: inflação rodando a 100% ao ano e juros rodando a 40%.
Tá? O que é isso? É um juros, né, que não paga a perda de poder de compra que você está tendo. Mesmo com o seu dinheiro investido, você está perdendo dinheiro. Né? Então, é muito importante, tá, a gente ter um conservadorismo adequado. O que é esse conservadorismo adequado? É a gente entender quais são os cenários possíveis e como a gente se defende desses determinados cenários. Então, por exemplo, aqui na Edro a gente tem, a gente normalmente, a maioria das nossas estratégias que a gente constrói aqui para os nossos clientes, tem uma parte da carteira que está em liquidez, ativos líquidos. Por que é muito importante a gente ter liquidez na carteira? A gente conseguir transformar um investimento em dinheiro na carteira. Porque se acontece algum cenário, como o da Argentina, que a gente tem que dar um cavalo de pau na estratégia, essa liquidez a gente já vai pegar e já vai alocar em ativos que vão se proteger contra a inflação. Entendi. Tá? E aí a inflação vai lamber o país, né? E a gente vai estar ali protegido. Uma parte razoável da carteira vai estar sendo carregada por essa inflação para cima. Tá? Ou seja, né, um excesso de conservadorismo, né, também pode gerar risco para a sua carteira, para o seu investimento. Também pode gerar risco para a sua independência financeira. Tá? Outro caso, né, que eu acho que aqui, vou puxar agora a conversa para um outro extremo aqui, voltando aqui para pessoas que não enxergam risco. Né, e é muito comum, né, principalmente pessoas aí um pouco mais velhas, ali entre 50 com 70, né? Antigamente a gente tinha muita inflação, então era muito comum a gente proteger o nosso patrimônio comprando imóvel. Né? Então, é muito normal a gente falar com pessoas aí de 60, 70 anos, onde é que está o seu patrimônio? Eu tenho apartamento aqui, casa ali, fazenda, blá blá. Né? É saudável isso? É saudável. Né? Uma parte do seu patrimônio investido em ativos imobilizados, né? A gente sabe que tem um bom rendimento ali, né? Principalmente em cidades que estão em crescimento, que a oferta de imóveis está diminuindo. Né? Mas existe um risco nesse tipo de investimento concentrado em uma classe de ativo. Né? Mais um caso, né? Eu tenho um cliente, né, que investe bastante no segmento imobiliário, né, já ganhou muita grana no segmento imobiliário, que tinha uma concentração gigante, 90% do seu patrimônio estavam investidos em uma cidade pequena, que a população vinha diminuindo, tá? E o volume de produção industrial, era uma cidade industrial do segmento de têxtil, né, aqui do interior do estado, vinha diminuindo também por causa de incentivos fiscais de cidade vizinha. Perfeito, para desenvolver a cidade vizinha, né? Em comum. Exatamente. A gente vai, senta, conversa, ele expõe esse conservadorismo dele, expõe, né, a forma como ele gosta de investir, né, e a primeira coisa que eu pergunto para ele, tá, mas por que você não investe, por que você não tem um pouco desses seus imóveis na cidade ali do lado? Por que você não tem um pouco desses imóveis na cidade aqui, uma horinha daqui, que é na praia, né, que tem um outro perfil de risco, né? Por que uma parte desse imóvel aqui você não tem em dinheiro aqui que vão te dar um pouco mais de conforto, mais de liquidez? Porque se a sua vida se abalar ou se você tiver alguma oportunidade imobiliária, você vai ter liquidez para de fato aproveitar essa oportunidade. Então, como que a gente trabalhou aqui, né? Era um cliente muito conservador, mas que não enxergava os riscos que ele tinha no perfil de investimento dele. Foi quase um psicólogo das finanças ali. Isso. Então, como que a gente teve que trabalhar nesse caso? Apagou meu computador aqui. Como que a gente teve que trabalhar nesse caso? Aumentar o nível de consciência dele, mostrar os riscos que não estavam sendo, né, vistos, né, e fazer um plano de ação para diversificar um pouco mais a carteira dele, né, sem entrar em ativos que eventualmente ele não tivesse confortável, não tivesse razoável para ele. Né? Então, faz parte do nosso trabalho aqui, né, tá o tempo inteiro olhando para possíveis riscos,
olhando para cenários, né, e conversando com os nossos clientes, com os investidores, em como se proteger de determinados riscos e como se proteger para vários cenários. E já teve alguma questão de apostas aí, meu? De, Aposta não. de algum cliente assim que perdeu, tirou dinheiro para apostar, sei lá. Aí não. É que acho que a Com a galera gente, é mais educada, né? a gente aqui, né, todos os investidores que estão com a gente, né, normalmente a gente tem um nível de relacionamento aqui no escritório muito alto com os nossos clientes. Né? Por que é muito alto? A gente é muito próximo dos clientes, a gente faz normalmente reuniões que são, o padrão de reunião é uma reunião mensal, né? Óbvio que carteiras mais simples não tem necessidade de uma reunião mensal, porque de um mês para o outro não Sim. muda muita coisa, Reservas, né? né? Uma escadinha. Isso, mas o padrão, né, é a gente ser muito próximo dos clientes, né? E a gente sendo muito próximo, os clientes vão cada vez se desenvolvendo mais no mercado financeiro, porque toda conversa tem uma pílulazinha de conhecimento, né? Tem uma melhora de nível de consciência, tem a exposição de algum risco que eventualmente os clientes não estavam vindo. E normalmente o nosso relacionamento com os clientes entra num grau que os clientes pedem muita opinião para a gente. Né? Falar, Alan, estou pensando em investir nisso aqui, você acha que faz sentido? Né? E o meu papel aqui não é falar assim, não, só faz sentido investir no mercado financeiro. Uhum. Não, eu quero que o meu cliente fique confortável na posição de investimento dele e se eu achar que ele vai ganhar mais dinheiro em algum outro mercado, para mim é até positivo, porque no final das contas aumenta o patrimônio dele aqui investido também. Uhum. Uhum. Né? Então a gente está sempre aqui, né, numa posição que a gente quer entregar para o cliente o máximo de informação que a gente tenha, né, e obviamente dando segurança para ele aqui, né, com relação à qualidade de vida, a segurança financeira dele, né, você pode fazer isso aqui, por quê? Porque aqui no seu patrimônio financeiro, nos seus investimentos financeiros, a gente tem isso, isso e isso que vai te dar segurança financeira para você estar nessa nova empreitada. Na terapia a Mas gente com tem relação à aposta, na terapia a gente tem um nome paralelo a isso, que digamos que é o paralelo desse aumentar o nível de consciência que a gente chama de psicoeducação. O cara tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, um TDAH, a gente ensina para ele como que funciona esse transtorno e o padrão comportamental para justamente elevar o nível de consciência dele sobre aquilo, né? Acho que o fato do entendi. cliente estar trocando ideia direto com o assessor faz com que ele já consiga ficar mais esperto e rastrear possíveis cenários ou questões que envolvam risco financeiro, né? Esse contato mais próximo gera esse nível de consciência aumentado e uma certa proteção. Eu, por exemplo, acabo aprendendo muito, né, também sobre a questão de inflação. E a galera, em geral, não compreende isso porque não é do universo das pessoas trocar ideias sobre economia, né? A gente sabe mais ou menos por cima. A gente sempre tenta falar aqui um pouquinho com os clientes a respeito de economia, para quem quer também, né? Eu tenho cliente que fala assim, Alan, não fala nada disso aí não. Uhum. Né? Então, como é que tá o meu dinheiro? Como é que ele vai se comportar para frente? Né? Mas não quer aprender. Né? A nossa cultura aqui na Edro é de fato tentar ensinar o máximo, né? Tentar passar o máximo de informação. Por quê? Porque a gente quer que seja toda a construção da carteira de investimentos, né, seja muito bem, tenha decisões muito bem tomadas, né, e muito certeiras dos investidores. Né? Isso acho que melhora muito a qualidade de relacionamento que a gente tem com os clientes. Né? O cliente saber. Pode falar. Deixa eu só te perguntar uma coisa, cara. Considerando esse cenário de que quanto maior é o retorno do investimento, maior é o risco atrelado nele, né? E a renda fixa do Brasil paga bem. A gente tem aqui um silogismo, né? A gente tem uma premissa básica, uma outra premissa vai dar uma conclusão. Perfeito. Se o entendeu? Se o risco Perfeito. se paga porque o risco é alto, o Brasil paga bem. O risco é alto de investir no Brasil? Perfeito. Essa é a analogia que a gente deveria fazer, é a observação, é o nível de consciência que o nosso investidor tem que ter. Né? Por que os juros no Brasil é alto?
Porque o risco é alto. Né? Porque o risco é alto. Só, acho que um passinho além que a gente pode dar aqui, né, é sempre a gente olhar o juros real. Né? O que é o juros real? É os juros de mercado, esse juros básico que a gente olha, tá? Tirada a inflação dele. Tá. Hoje, né, olhando para frente, principalmente, normalmente a gente não olha esse número para trás, normalmente a gente olha esse número para frente. Né? Porque como a gente está falando de investimento, a gente quer sempre falar, sempre que a gente falar de juros, a gente quer sempre ganhar um determinado percentual sobre um determinado tempo. Uhum. Então, juros real não faz tanto sentido a gente olhar para trás. Né? Mas olhando para frente, a gente está falando de juros reais aí na casa de 7,5%. Tá? Isso para o mundo é uma loucura. Né? Não tem no mundo. E aí, o que está acontecendo? Você acha que o investidor estrangeiro está babando e está vindo para o Brasil e o câmbio está derretendo? Não. Todo mundo está olhando para o Brasil e está falando, opa, país arriscado. Isso é um cenário Né? de complexo, é corrupção, pouco investimento, baixa infraestrutura, pouco rendimento, pouca produtividade, tudo contribui. Isso, tudo contribui, mas a informação que a gente tem de curto prazo, né, e que está impactando bastante nos juros brasileiros, é dívida pública. Né? O que está acontecendo? O governo está gastando mais do que arrecada. Quando uma pessoa gasta mais do que arrecada, o que acontece? Ela tem que tomar dívida. Né? Então, o governo gasta mais do que arrecada, a dívida pública está subindo, né? Ou seja, está ficando mais arriscado para aquele país, está ficando mais difícil para aquele país pagar essa dívida. Né? E aí, o que os países fazem? Opa, o país está mais arriscado, tira dinheiro. Quando o país tira dinheiro, quando o investidor estrangeiro tira dinheiro de um país, normalmente o câmbio sobe, a inflação sobe, né? E aí o país vai ficando com mais dificuldade ainda, porque um país com inflação alta, qual é o problema da inflação? A inflação mexe muito com o preço das coisas e o investidor fica com medo, o empresário fica com medo de investir, né, quando ele não sabe direito quanto que ele vai conseguir cobrar no seu produto, até ele estar pronto, até ele... Quando se diz investidor tira dinheiro do país, você não está falando do cara que tem 100 mil reais aqui, você está dizendo de grandes empresas, grandes companhias. Isso. Fundos de investimento, né, dinheiro de hedge funds, né, então é volume maciço, né, de investimento que tem no Brasil, que quer voltar para o seu país de origem, que quer investir em outro país emergente. Né? Quando ele está saindo, quando tem um investidor saindo do Brasil, o que acontece? Ele está tendo que comprar dólar para ele conseguir comprar um outro investimento em um outro local. Quando ele tem reais e está comprando dólar, o que ele está fazendo? Ele está aumentando a demanda de dólar e ele está aumentando a oferta de real. Uhum. Ou seja, o real está se valorizando e o real está se desvalorizando e o dólar está se valorizando. Perfeito. Né? E aí, eu acho que a gente conversou isso na nossa última live. Né? E inflação é um dos mecanismos de redução de dívida. Né? É o que um governo normalmente deixa acontecer para diminuir a sua dívida em relação à sua arrecadação. Né? Porque quando sobe a inflação, os preços sobem, o governo vai conseguir arrecadar mais porque ele arrecada sobre o valor do produto. Tributa Né? em cima do valor atualizado, né? Tributa em cima do valor atualizado, ou seja, a geração de caixa, né, de um país sobe quando os preços sobem. Né? Só que a dívida ela fica parada, né? Tem um percentual da dívida que é atrelada à inflação, que sobe junto, né? Mas a maior parte da dívida não é atrelada à inflação, fica mais parada, e aí faz a dívida de um país ficar menor em relação à sua arrecadação, em relação à sua geração de caixa. Tá? Então é assim que normalmente um país resolve o seu problema de dívida interna. Tá? Mas aí, voltando aqui, falando sobre risco, de fato a gente está num cenário hoje, né, de um risco maior do Brasil, por isso que o investidor está pedindo mais juros, mais rentabilidade. Uhum. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar a sua carteira para isso. Né? E a gente tem produtos de investimento, a gente faz rebalanceamento de carteira aqui justamente para se preparar para esses cenários.
né? Perfeito. A gente não acha que vai ter um cenário de ruptura, né? Só para não ficar essa informação solta aqui, a gente como o restante da média de mercado, né? A gente acha que a gente é um país que tem grande capacidade de arrecadação, visto que a gente tem uma boa capacidade de produção, né? Dado isso, né, a gente não acha que a inflação, por mais que esteja pressionada em relação à meta, não parece que é uma inflação que esteja fora de controle. Tá? Então, isso não impede o empresário de fazer investimentos, de projetar crescimento. Né? O que está acontecendo muito hoje, né, é que a inflação está acima da meta do Banco Central e o mercado continua apostando que essa inflação vai continuar alta. Né? Então, além desse prêmio de risco estar maior e os investidores estão pedindo mais prêmio, né, porque pelo país está ficando mais arriscado por causa da dívida pública, né, a gente está tendo aqui o mercado duvidando um pouco da credibilidade do Banco Central, né, e eu diria, da resiliência desse Banco Central de perseguir a meta de inflação. A gente está entrando num cenário aqui, uma conversa um pouco mais complexa, tá, mas isso também está acontecendo. Tá? Perfeito. Deixa eu vou abrir os comentários aqui também, se a galera tiver alguma pergunta pra gente ir finalizando. Legal. É... Já tá tarde aí, né? Já. Cara, aqui já são quase 11 horas da noite. Mas o meu fuso tá daí, né? Então na minha cabeça é 6 e pouco da tarde, 6 e pouco agora, né? 6h40 aí. 6h45, Mas legal, cara. Eu acho que o recado que a gente fica nessa live aqui é para. Acho que o principal recado para a galera visualizar se um investimento é perigoso ou não, daria para dizer que é uma regra universal, é o quanto está prometendo de volta, né? Acho que é a regra universal do investimento, né? Você está prometendo Isso, muito, tem muito risco. isso. Acho que assim, sempre que vocês observarem investimentos que tenham retorno muito alto fora de mercado, né, é muito interessante vocês puxarem mais informação, né, de como vem esse retorno, né, de preferência buscar informação com alguém profissional da área de investimentos para ver se de fato faz sentido esse perfil de investimento. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque de vez em quando vocês estão brigando, né, para ganhar 2, 3% ao mês, né, e perde 100% do capital investido. Né? Então, a gente tem que se proteger desse cenário. Tá? Pode continuar. Outro ponto de atenção, né, que é muito importante, né, e a gente aqui na Edro trabalha muito dessa forma, né, é que um mecanismo de proteção, né, muito eficiente e de graça, né, é diversificação. Então, quem interesse, gosta de algum investimento, né, de fato acredita em alguma operação que alguém apresentou para vocês, não coloca um percentual grande do patrimônio, né, nesse investimento. Entra de forma comedida, né, conhece, se intera, aumenta o nível de consciência, né, para de fato, né, aumentar o percentual da carteira nesse produto. Tá? Então, diversificar é muito importante, né, é necessário e o ideal, né, é você nunca ter a sua carteira toda em um determinado risco. Né? Eu fiz uma reunião essa semana que um cliente me falou isso. Mas vamos diversificar, vamos pegar e vamos dividir em 5 ativos. Isso aí você está diversificando? Não. Né? O conceito de diversificação é você investir em ativos diferentes, descorrelacionados. Né? Se você pega 5 ações, todas as ações relacionadas a petróleo, todo mundo extrai petróleo. Né? O preço do petróleo cai, todos os 5 ativos vão cair. Né? Se você tiver 5 ações, uma de petróleo, uma de banco, uma de serviço, uma de soja e outra de construção civil, aí sim você está diversificado, porque você está correndo riscos diferentes. Né? Então é um ponto de atenção bem relevante aqui também. Parabéns. Pessoal, quem quiser mais informações sobre isso, vocês podem preencher o link da minha bio, que diz lá Assessoria Financeira Eslen, ou vocês podem clicar no link da minha bio na Edro. Deixa eu só explicar para vocês aqui.
e vocês preenchem um formulário que tem no link da bio, na minha bio ou na link da bio do Instagram da Edro Investimentos. Vocês vão cair lá no formulário, vocês preenchem aquele formulário, no final do formulário tem um botão para vocês acessarem a comunidade da Edro. Lá na comunidade da Edro vocês vão ter uma trilha. Eu vi que muita gente estava perguntando, é hora de comprar CDB, é hora de não sei o que, é hora de criptoativo, é hora de como se proteger. Vocês podem entrar lá, tá? Na comunidade da Edro, não tem custo algum para vocês, tá? É gratuita a comunidade. E o Alan, o Rafa, o pessoal preparou uma trilha de conteúdo lá para vocês que vocês conseguem ter o primeiro passo prático de como fazer e montar a sua carteira para chegar nos seus primeiros 100 mil reais. Então, reserva de emergência, reserva de oportunidade, como fazer todo o cálculo dos seus gastos, aonde investir, escada de CDB, tá tudo lá bonitinho, explicado tanto a teoria quanto a prática para vocês e não tem custo algum a comunidade, tá? Então, basta vocês entrarem lá, preencher o Typeform, o formulário que tem na bio, e você vai até o final, que o final do Typeform você tem acesso à comunidade gratuita, não tem nenhum custo, beleza? E além de ser um fórum de discussão, né? Então O pessoal troca ideia. Tem qualquer dúvida, só colocar lá na comunidade, que todos os assessores estão aqui, né, disponíveis para tirar a dúvida de vocês e para a gente levantar a discussão. Alan, quarta que vem voltamos, beleza? Então? Voltamos, a gente vai se falando. Galera, até mais, tá? Boa noite para vocês aí e valeu. Valeu, Wesley. Boa viagem, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.